Meus amigos, o que que tá acontecendo com a Michelle e o Flávio Bolsonaro? Que treta é essa que tá acontecendo? Olha só esse vídeo aqui, é muito importante. Já era, Michelle falou o que não devia, entregou o jogo de 2026 pro PT. Então, meus amigos, deixa o seu like e comenta aí. Vamos assistir o vídeo aqui porque tá bem interessante e muito importante. Fala, meus queridos, a Michelle jogou uma bomba dentro da direita. E agora muitas pessoas estão dizendo que já era, nós teremos mais 4 anos de Lula e não há nada que a gente possa fazer. O Brasil não merece mais 4 anos de Lula. A sua família não merece mais 4 anos de Lula. A pergunta é, será? Conseguiremos mudar, vencer, virar esse jogo? Eu digo para você com toda certeza que sim. E nesse vídeo eu vou mostrar a você a estratégia para que a gente vire esse jogo, para que a gente não venha perder esse jogo. É importantíssimo. Vamos analisar a fala do Flávio, a fala da Michelle, a fala do Felipe. Vamos analisar e vamos sair daqui entendendo o jogo. Vamos jogar para vencer. Quem é que tá aqui acredita, Fábio, nós vamos vencer? Coloca 1. Você fala, Fábio, já era, Lula vai mais 4 anos, bota 2. Eu quero ver sua opinião. Vamos começar aqui analisando essa parte. Todos vocês, acredito eu, que assistiram o vídeo. Então não vou botar o vídeo todo, mas eu vou botar algumas partes. Vamos lá, direto ao assunto. Nossa vida. A medicação que o meu galego estava tomando deu reações inesperadas. Ele ficou fora de si e acabou mexendo na tornozeleira. E isso resultou na transferência dele para a Polícia Federal. Meu marido foi arrancado de casa. Um dia que nós nunca esqueceremos. E logo depois desse dia, pessoas que se diziam fiéis ao meu marido, que se gabavam e lucravam por se dizerem bolsonaristas, se apressaram em me atacar, em me humilhar, em dizer que eu estaria, desculpe a palavra, cagando para o meu marido. Alguns desses... Bom, esse aqui foi o Orlando Santos. Todo mundo sabe que o Orlando Santos falou isso. Eu acho que o Orlando Santos errou feio e deveria ter pedido desculpa. Ele devia estar nervoso, não sei qual era a situação do Orlando Santos, mas não é legal ele ter falado isso para Michelle Bolsonaro. Então errou feio. Os influenciadores estavam nos Estados Unidos e de lá induziam pessoas ao erro e comandavam os ataques gratuitos covardes contra mim. E eu não conseguia entender por que estavam fazendo aquilo comigo. Eu estava fazendo exatamente o que o meu galego... A impressão que tá dando é que eles têm ciúme dela, né, velho? É a impressão que dá. Bom, no meu ponto de vista. O que que você acha? Coloca nos comentários aí. me pediu para fazer. Como alguém que diz amar o líder pode atacar a esposa que está cumprindo a missão que ele determinou? Sempre falei isso, né? Eu acho que nesse ponto... É que eu quero explicar pra vocês. Um vídeo foi um vídeo bem longo. E quem matou a charada, eu acho que foi uma das melhores. Eu vou analisar bastante coisa aqui. Mas alguém que fez uma análise muito boa foi esse aqui. Eu acho que você gosta dele. Luiz Felipe de Orleans. Ó, a Michelle Bolsonaro, no direito de fala, desmontou o cenário político do Ceará. Vamos lá, eu vou botar um pedaço aqui. Mas nesse ponto... Você pode discordar, você pode concordar, é uma opinião de cada pessoa, né? Mas eu concordo que a Michelle tem o direito de falar sobre o caso do Ciro Gomes. A Michelle, ela foi atacada pelo Ciro Gomes, ela foi humilhada pelo Ciro Gomes, xingada, toda a sua família. Então, ela não apoia o Ciro Gomes. Eu entendo que é uma estratégia, é ser bem pragmático para que a gente possa ganhar algumas cadeiras no Ceará. Eu entendo isso. Mas eu também entendo você que está aqui no meu canal e fala, olha, eu não gosto do Ciro Gomes, eu não voto pro Ciro Gomes, eu também entendo o seu posicionamento. É igual, por exemplo, em São Paulo. A liderança falou, vamos apoiar o André do Prado. Eu vou apoiar o André do Prado. Muitas pessoas chegam e falam, não vou apoiar. Eu vou votar pro Derrite e pro Ricardo Salles. Tudo bem. Cada pessoa vai votar de acordo com o que você quer. Eu não sou dono do seu voto. Eu estou aqui para tentar passar uma visão, o que a direção está falando, o que a liderança está falando, e para você entender, estudar um pouco de política. Muitos de vocês não têm tempo para estudar política, então eu tento ajudá-los. No final do dia, o voto é seu. Você vota para quem você quiser. E eu entendo que tem gente aqui no meu canal que diz, eu não voto pro Prado, eu voto pro Ricardo Salles, eu acho que o Ricardo Salles é de direita, o Prado não é. Aí as pessoas no Ceará, eu não voto pro Ciro, Ciro é um cara de esquerda, o Ciro atacou a gente, todo mundo sabe que o Ciro é de esquerda, ninguém tá dizendo que o Ciro é alguém do nosso time, todo mundo sabe disso. O acordo aqui é porque... A minha opinião mesmo, galera, eu não votaria em ninguém de esquerda, nem de centro-esquerda. Não votaria, deixa isso aqui bem claro. A gente sabe o que o PT tá fazendo. Você vai colocar outras pessoas de esquerda, não importa se é pra senador, governador, e não interessa, mano. Se é de esquerda, não tem meu voto, velho. De qualquer maneira, se a gente não apoiar o Ciro, o PT ganha. Então é melhor tirar um petista. Ah, mas o Ciro vai ajudar a gente? O Ciro só vai ajudar a gente colocar os senadores, o senador. E talvez o deputado, só isso. Depois que o Ciro foi eleito, ele não vai estar ajudando a gente, ele não virou bolsonarista, a visão do Ciro é ser governador, depois ele vai tentar vir como presidente, porque o Lula vai perder as eleições, ele vai tentar vir no lugar do Lula contra a direita, que vai ser o Flávio Bolsonaro. Então ele vai ser um traidor no futuro. Mas eu entendo a estratégia por trás. Então quando a Michelle fala, eu nunca vou apoiar o Ciro,
tem problema. A gente pode discordar com a Michelle, você pode concordar com a Michelle, é um debate, beleza, é um debate justo. Ciro não é de direita, né? Então, o Felipe fala aqui, né? O Luiz Felipe fala aqui. A Michelle Bolsonaro, no direito de fala, desmontou o cenário político do Ceará. Pelo menos pensamos e acreditamos que ela tem o direito de se manifestar. Além da crítica, destacou o seu projeto do PL Mulheres em apoio do Flávio Bolsonaro. Preste atenção como que a mídia está falando um montão de coisa. Em toda a fala, em nenhum momento a Michelle diz que não irá apoiar o Flávio. Ela brigou com o Flávio, na minha opinião, ela falou que não deveria ter falado, porque aquilo ali prejudica, porque a esquerda e a mídia vão usar aquilo ali para atacar o Flávio, e é um momento em que o PT do Master, né, o PT Master está explodindo, então era o momento pra gente ficar quieto, não precisava falar agora, mas é muito melhor falar agora do que estiver mais perto da eleição, eu entendo isso aí, mas o ponto é, nessa fala toda, ela continuou dizendo que o PL Mulher irá apoiar o Flávio, está apoiando o Flávio, e eu ainda acredito que a Michelle também estará junto com o Flávio, porque o Flávio, de uma forma malandra, uma forma esperta, ele vai conversar com a Michelle, tenho certeza disso. Porque, galera, a cabeça explodiu, não pensou e fez aquilo lá, velho. Toda vez que você faz alguma coisa sem pensar, vai dar merda, mano. Você tem que parar, pensar. Não importa se vai levar 1, 2 dias ou mais, mas pensa. Não vai na emoção, não vai na raiva, porque vai dar merda. A concorrência vai usar isso. Vai acontecer isso, você vai ver. Vai ser o logo de campanha deles. Né? Ele tem que ir lá conversar com a Michelle, nós precisamos dessas mulheres, né? Então, o PL das mulheres em apoio ao Flávio Bolsonaro. Dito isso, toda e qualquer matéria divulgada pela imprensa é que ela disse que o Flávio foi grosso. Divulgaram a matéria como se ela tivesse abrindo as suas redes sociais para que em 3 segundos declarasse que o Flávio foi rude. Ignoraram todo o contexto, publicaram só aquilo que queriam ouvir. E o que favorece o viés da confirmação anti-Bolsonaro e ignoram que a Michelle destacou o apoio ao Flávio. Eu concordo 1000%. E aí que tá o problema. Por quê? 2 grupos de pessoas foram pra cima de você e deixaram você com muito medo. Você tá aqui com muito medo de que Lula vença mais 4 anos. Porque quem botou na sua cabeça? O pessoal bolsonarista que não gosta da Michelle, eles odeiam a Michelle. Então eles botaram na sua cabeça de que ela, toda a live foi pra atacar o Flávio, porque ela não quer o Flávio. Isso é mentira. A live inteira, 90% da live, foi dizendo o seguinte. Como que pode, né? A própria direita arrumando treta com a própria direita. Porra, velho. Os caras, quando tem algum problema interno, eles têm que resolver entre eles ali fora da mídia, sabe? Não expor assim na internet. Você vê, a esquerda é toda zoada, é toda lascada, mas essas coisas você quase não vê acontecer, mano. Eles conseguem resolver ali de porta fechada entre eles, não assim espalhando pro mundo todo. É fogo, cara. Que, mesmo que eu fui atacada, mesmo que me desrespeitaram, mesmo que eu me senti humilhada, eu estou dando todo o apoio ao Flávio Bolsonaro. Isso que é. Só que a mídia tá falando um monte de mentira e a direita também. O Alan dos Santos, em vez de pedir perdão a Michelle, ele dobra a aposta. Eu falei que ela era isso, eu falei que ela era aquilo. Só que a gente precisa da Michelle. Galera, a sua preocupação, a minha preocupação tem que ser o Brasil. Tem que ser a nossa família. Isso mesmo. E a união da direita é importantíssimo. Então você que tá nesse canal, o que você tem que fazer? Propagar a verdade. Que a live da Michelle não foi para atacar o Flávio. A live da Michelle não foi para dividir a direita. A live da Michelle foi bem simples, o contexto geral. Mesmo levando muita porrada desses que se dizem bolsonarista, eu e o PL das mulheres estaremos 100% apoiando o Flávio. É isso que ela tá falando. É isso que o Luiz Felipe entendeu. Esse é o jogo. Agora a mídia vai dizer que a barraca caiu, a direita vai dizer que o Lula já venceu, que eles estão quebrados, que essa é... Pessoal, não tem nada disso. Vocês estão caindo na pilha da esquerda. Então, o que a gente tem que falar? Aqueles 10 segundos ali que ela falou do Flávio Bolsonaro, e eu concordo com você, desnecessário ter falado do Flávio Bolsonaro. Desnecessário. Não precisava ter falado do Flávio Bolsonaro, porque só prejudica. Mas eu não tô na pele dela. Algumas pessoas falaram comigo ontem, mas Fábio, por que a Michelle fala, né? Fala, cara, eu não sei, cara, não sei. Mas você já foi atacado? Você já foi xingado? Imagina você ser xingado por pessoas que você acreditava estar no seu lado e essas pessoas te xingam diariamente, todos os dias. Será que chegará um dia que você vai estourar? Então eu não coloco esse detalhe aí também. dela, né? Então ela se estourou. A única coisa que me deixou assim meio, porra, cara, sacanagem, foi ter falado do Flávio. Porque se tivesse brigado com o Alan dos Santos, ou com o Kim Paim, ou com quem quer que seja, tudo bem, mas que eles briguem. Desde que não atrapalhe a eleição no Brasil e a gente ganhe do Lula, pode brigar à vontade. Eu quero vencer as eleições, eu quero o Lula na lata do lixo. Então qualquer pessoa que vai atrapalhar a gente de
desfazer do Lula está atrapalhando o Brasil. Então, a fala do Flávio foi o problema. Mas a mídia, ela tá metendo esteroide nessa fala, tá aumentando a fala. Foram 10 segundos, 20 segundos de fala de Flávio. Mas o vídeo, sei lá quanto tempo foi, 30 minutos, 40 minutos, nem lembro, que eram 2 vídeos, eu assisti os 2. Então, é uma fala, como eu expliquei para você. Levei porrada, mas vou apoiar o Flávio 100%. Gostei muito do que o Luiz Felipe falou aqui, exatamente como eu tô pensando. Vocês estão focando só naquele... Foque na live toda. Na live toda, ela destacou o apoio ao Flávio Bolsonaro. Eu acho que isso é importantíssimo e muitas pessoas... Quem é que concorda comigo e você entendeu esse jogo? Entendeu que ela tá pé da vida, porque ela se sente injustiçada, porque, nesse caso, o Alan dos Santos, é fato, ele não deveria ter falado aquilo, ela estava fazendo campanha lá, chegou em casa, porque o próprio marido mandou, falou que ele deu aquela palavra pesada para ela. Então, ela se sente injustiçada. Então, o que, na minha opinião, eu quero falar foi isso, ó, mesmo vocês me xingando, mesmo vocês me humilhando, mesmo vocês fazendo isso, eu estou apoiando o Flávio. É isso que ela quis dizer. Mas vamos lá no vídeo. Tirar isso daqui. Pessoal, dá o joinha, compartilha com seus amigos aí, porque é importante. Vamos lá. Isso aí, galera. A nossa vida mudou muito com a prisão do meu galego. E havia alguns compromissos que tinham sido assumidos antes. A filiação de Mariana Carvalho no Maranhão e o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão no Ceará foram alguns deles. Eu falei diretamente com o meu marido sobre cada um desses compromissos. Eu disse a ele que queria apoiar o Girão, pela sua fidelidade às pautas conservadoras, pela coerência que ele representa com as pautas da direita, totalmente oposto ao que o Ciro defende. E ele me autorizou. Em matéria de política, eu faço somente o que eu e ele combinamos. E assim, eu voltei ao Ceará. E o Ceará tem uma outra história à parte, uma história que vocês também precisam ouvir com atenção. Em 2024, o PL disputava a prefeitura de Fortaleza. Aí ela entra nesse assunto, que ela não gosta do Girão. Eu concordo nesse aspecto que gostar do Girão, desculpa, do Ciro, gostar do Ciro, não gostar do Ciro, eu acho que cada um tem a sua opinião. Na verdade, eu estava fazendo uma live lá no Código 22, quando a Michelle deu essa treta toda, né? E a Michelle falou que não aceita o Ciro. E eu vi que 90% do chat concordou com a Michelle, que não dá para tragar o Ciro Gomes. Então isso aí é debatível, não tenho nenhum problema com isso. O meu problema é, não precisa falar do Flávio Bolsonaro, porque é a nossa única chance de ganhar essas eleições. Meu problema é esse. Eu acho que o problema de vocês também são esses, né? Vamos lá, o que ela fala aqui. Se eles se sentiam afrontados, que respeitava a opinião deles, pedi perdão, mas disse também, e vou repetir aqui, que eu tenho o direito de achar errado uma aliança com quem sempre se declarou inimigo do pai deles. Tenho o direito de ser coerente com os valores que eu acredito. Eu não vou trocar valores por pragmatismo político oportunista. Então, ela tem o direito. Pessoal, não quer dizer que você concorde ou discorde. Ela tem o direito de pensar nessa questão do Ciro. Esse não é o problema. Esse não é o problema. Quem é que concorda com ela nesse aspecto? Que ela não vai apoiar o Ciro de jeito nenhum. E você pensa como a Michelle, você não apoiaria o Ciro de jeito nenhum. Nesse aspecto, eu sou um pouquinho mais pragmático. Eu taparia o nariz, e apoiaria o Ciro. Mas sabendo que o Ciro é um cara de esquerda, sabendo que ele não é confiável, sabendo que, na minha opinião, ele vai virar governador e depois ele vai tentar vir como presidente e contra. É como eu disse, eu não apoiaria ninguém de esquerda, velho. Ninguém. Nem de centro-esquerda. Não dá pra... Mano, nesses caras não dá pra confiar, velho. É impossível confiar nesse tipo de pessoa, velho. Nesse lado aí eu tô com a Michelle, velho. O Flávio Bolsonaro, se Lula estiver fora. Eu acredito em tudo isso. Então isso aí não tem problema. Isso aí não tem problema. Também não estou impedindo ninguém de fazê-lo, mas acho errado fazê-lo no primeiro turno. Ciro não terá meu apoio nunca, e na minha opinião, não deveria ter de ninguém da direita que apoia Bolsonaro. Mas essa é apenas a minha opinião. Exato, concordo. Muitas pessoas aqui no canal pensam da mesma maneira, eu acho que é válido. E a gente tem que discutir isso como adultos, entendeu? Vamos bater um papo, O que vocês acham? São Paulo. O Eduardo Bolsonaro, ele quer a Júlia Zanata como vice do presidente Flávio. Flávio, presidente, a Júlia, vice. Na minha opinião, a Júlia, ela não traria votos para o Flávio ganhar essas eleições. Então, o Flávio precisaria uma mulher do PP para pegar essas 3.400 prefeituras que eles representam 120 milhões de mulheres, de pessoas. Então, é uma questão pragmática. Agora, por que o Eduardo, ele quer a Júlia Zanata, ou seja, uma direita pura, e não quer usar uma estratégia política para o vice, mas no Ceará ele quer uma estratégia política, em São Paulo ele quer uma estratégia política. Então você vê que às vezes a gente quer uma estratégia política e às vezes não. Então isso não tem problema. Não tem problema, eu poderia ser contra o Ciro Gomes no Ceará e a favor do Prado em São Paulo. Mas isso não seria uma contradição? Não. Cenários diferentes, coisas diferentes. Eu acho que é possível. Mas eu estou dizendo o seguinte, é válido ela dizer que nunca apoiará o Ciro. É válido. Porque muitos de vocês estão dizendo também que nunca apoiaria o Ciro. Então isso é válido,
né? Isso é válido. Vamos lá. E eu tenho direito de tê-la. Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Aqui foi o único momento que ela falou dele. Eu acho que aqui erra. Não deveria ter falado isso pra gente. Por quê? Porque é coisas que acontecem no privado, né? Briga de família. Eu sempre falei pra vocês, se o filho do Bolsonaro briga com a esposa do Bolsonaro, isso é coisa de briga de família, eu não quero me meter nisso. Eu quero que o Brasil se liberte do Lula. Eu quero que o Brasil se livre desse câncer. E para se livrar do câncer, nós precisamos estar juntos. Então eu deixo as brigas de lado. Eu acho que esse é o objetivo. O Flávio, na minha opinião, ele também, por exemplo, vamos botar aqui primeiro o Valdemar. Eu concordo com essa fala do Valdemar, porque você sabe que o Valdemar, ele sempre erra, mas nessa vez aqui ele acerta. Valdemar reage a vídeo de Michele sobre o Flávio. Vamos ter paciência. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pregou paciência para resolver atrito entre Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Como eu falei, houve um probleminha, ela continua apoiando o Flávio Bolsonaro. A diferença é que ela quis dizer o seguinte, mesmo vocês me sacaneando, eu tô apoiando vocês. É isso que eu entendi, entendeu? Ela tem todas essas mulheres no Brasil. E, honestamente, falando com você, a gente precisa dessas mulheres. Sem essas mulheres, seria difícil a gente vencer essas eleições, né? Vamos lá. Olha o que o Flávio Bolsonaro falou. Eu também achei interessante a fala do Flávio. Sou casado há 16 anos, pai de 2 filhas maravilhosas e nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai. Eu lembro a vocês que eu falo isso pra vocês também, né? Muitas pessoas aqui mesmo no canal, e é o seu direito, você xinga a Michele, você maltrata a Michele, e eu sempre falei para as pessoas, eu estava fazendo uma live outro dia, e eu expliquei para as pessoas que é o seguinte, se uma pessoa se diz meu amigo, e ele xinga minha esposa, ou maltrata minha esposa, eu deixo de ser amigo dele. Eu não tenho nenhum amigo que maltrate a minha esposa, porque a minha esposa é a melhor coisa que eu tenho. E se você não gosta da minha esposa, você não vai gostar de mim. Isso porque é ela é muito melhor do que eu. Ela é a melhor parte da minha pessoa. E todo homem casado, bem casado, que ama a esposa, ele pensa exatamente assim. Entendeu? Então, é minha esposa. Então, você falou mal da minha esposa, falou mal de mim. Então, eu vejo o Flávio falar isso também, entendeu? Poxa, imagina, jamais falaria isso da esposa do meu próprio pai. Eu vejo muitas pessoas desrespeitando a Michele. Eu acho que isso é um erro. E eu venho trazendo às pessoas que a direita brasileira, ela perde os votos femininos, porque existe uma percepção de que a direita não representa as mulheres. E o Flávio tem lutado muito para mudar essa percepção e mostrar a realidade. A realidade é que a direita é o único lado que defende as mulheres. A esquerda não defende mulher, a direita defende mulher. Então a gente precisa mudar isso. E por isso que o Flávio tem lutado tanto para mudar essa percepção. E aí, quando a Michele fala isso, ainda que tenha sido 20 segundos, atrapalha. Porque o Lula vai usar isso, a Globo vai usar isso, para dizer que a direita é machista, que a direita é todas essas coisas ruins. Então esse que foi o problema na fala da Michele, tá? Mas vamos lá, o Flávio, ele entendeu o jogo. Tenho 45 anos de idade, 24 anos de vida pública e sou reconhecido pelo meu equilíbrio, educação e respeito com todos, até com os meus adversários políticos. Concordo com o Flávio. Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender. Eu gostei daqui, por quê? Porque já aconteceu comigo de eu ter ofendido uma pessoa sem ter tido a intenção de fazê-lo. Porque eu sou, não sei se vocês reparam na minha live, eu sou um cara, eu sou mais fervoroso, eu quero gritar, e às vezes eu falo assim com as pessoas, e as pessoas não me entendem ou não me conhecem, pensam que eu tô sendo rude, entendeu? E eu sou muito franco, um dos meus maiores defeitos é ser muito franco, entendeu? Às vezes a pessoa te faz uma pergunta, mas ele não quer a resposta, e eu sou muito franco, eu dou a resposta, e a pessoa fica com raiva de mim. Eu também sou assim então ele falou, também. eu nunca ofendi ou tive a intenção. De repente, ela se sentiu ofendida, mas não foi a intenção do Flávio, né? Se eu fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpa. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho do PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que o representa para o Brasil. Toda a nossa família está passando por um momento muito difícil. E entendo a angústia da Michele vendo meu pai todos os dias sofrendo com tamanha injustiça. Eu também sofro, mas sigo firme, viajando o Brasil carregando o manto que meu pai me deu. Passando dias longe de casa, da minha esposa, das minhas filhas, sem poder orar e dar um beijo nelas antes de dormir, sofrendo ameaças de morte, mesmo, de morte mesmo, né, a gente sabe, mesmo, ficam focado na missão. Cara, eu vejo que o Flávio Bolsonaro, ele tá lutando pra gente, e eu realmente vejo isso aí. Eu acho que essa questão dela se sentir ofendida foi mais uma... Eu acho que, sabe o que acontece? Deixa eu falar uma coisa pra você, vou falar mais sobre isso na nossa live. Eu vejo essa visão dela se sentir ofendida, eu acho que ela se sente mais ofendida porque o Flávio Bolsonaro continua com aquele pessoal que xinga a Michele.
Então ela vê que, poxa, se ele tá com essas pessoas que continuam xingando a mim, então é como se ele também estivesse xingando, é como se ele também tivesse humilhando. Eu acho que é assim que ela pensa. É bem Entendeu? isso aí. Ela gostaria que ele se distanciasse, eu não desse vez para as pessoas que ficam xingando ela o tempo todo. Eu acho que é assim que ela deve pensar, tá? Então, pois acredito que sofrendo ameaça de morte, e mesmo sigo focado na missão, pois acredito que é o projeto de Deus para o nosso país. Não reclamo do cansaço ou da ausência sentida pela família. Apenas peço a Deus sabedoria, saúde, força e coragem para fazer a sua vontade. Tenho absoluta convicção de que todos nós temos o mesmo objetivo, o melhor para o Brasil, e nos livrar da esquerda. É natural que em determinados momentos pessoas comprometidas com o mesmo propósito enxerguem caminhos diferentes para chegar ao mesmo resultado. Concordo. Às vezes as pessoas pensam, por exemplo, eu quero ir desse caminho, mas o resultado é o mesmo, tirar o Lula. O resultado é vitória. Ela não quer o Ciro, porque ela não quer o Ciro. O Flávio quer o Ciro, mas os dois querem o mesmo resultado, né? A libertação do Bolsonaro, a libertação do Brasil. Isso acontece nas famílias, nas empresas e também na vida pública. Divergência de estratégia não significa divergência de princípios. Estou cumprindo uma missão designada por Jair Bolsonaro. Todas as minhas decisões sempre são tomadas com respaldo dele, sempre. O Brasil precisa se livrar do Lula e do PT, precisamos ter o foco nisso. Ontem, terça-feira, liguei para a senadora Damares Alves e pedi que organizasse uma reunião na próxima quarta-feira, com lideranças femininas conservadoras, para que eu pudesse aprender, ouvi-las e me ajudassem a construir o melhor plano de país para as mulheres de todo o Brasil. Você vê que aquelas coisas que eu venho falando direto, o Flávio está seguindo essa orientação. Ainda ontem pela manhã, também escrevi a Damares. Se você achar que é o caso de convidar a Michelle também, eu tô de coração aberto. Beijos. Hoje, quarta-feira, pela manhã, eu mesmo fiz questão de ligar para a Michelle e convidá-la pessoalmente. Fiz mais um gesto não correspondido. Não atendeu. Deixei mensagem. Também não retornou. Para minha surpresa, na tarde de hoje ela publicou o vídeo. A reunião na próxima quarta-feira está mantida para tratar justamente das soluções que proporemos para milhões de mulheres brasileiras que acordam cedo, trabalham, cuidam dos filhos, das famílias. De coração aberto, fiz o convite a Michelle, justamente porque acredito que o diálogo, o respeito, a união sempre serão o melhor caminho. O convite segue de pé e coração segue aberto, pois temos um Brasil para tirar das mãos do PT. O Brasil precisa de maturidade, serenidade, unidade. Vamos concentrar nossas energias naquilo que realmente importa, construir um futuro melhor para todos os brasileiros. Então é sensacional. Então o segredo, na minha opinião, é a gente não dar corda. Eu vou falar do caso da Michelle hoje, não falo mais. Não falo mais. Já era. Eu vejo vários canais de YouTube, eles só fazem vídeos xingando a Michelle, xingando o Nicolas, xingando o Gaia, xingando o Tarcísio. Eles não xingam mais o Lula. Não xingam mais, não tem mais tempo de xingar o Lula. Se Lula você tá pega o adorando canal do isso aí. cara, vê as capas, é Michelle, Nicolas, Tarcísio, Michelle, Nicolas. O cara não xinga mais o Lula. Aqui eu quero xingar o Lula todos os dias. E esse papo da Michelle acabou. Na minha opinião, na minha leitura foi: vocês me sacanearam, na opinião dela, não estou dizendo que ela foi sacaneada ou não, isso não é meu problema, briga de família eu não entro. Vocês me sacanearam, mas mesmo assim eu estou 100% com vocês. É isso que ela falou. Nós iremos vencer essas eleições, mas vamos pensar com a cabeça. Não deixe com que a direita ou a esquerda faça você ficar brigando a semana inteira por causa disso. Sim, meus amigos, o nosso foco é tirar esse PT do poder. Se ficar tendo intriga, brigas, ainda... porra, velho, isso aí vai estragar muita gente, porque tem muita gente que tem a cabeça fraca e não vai pelo que ela acha, ela vai pelo que os outros falam. Então a gente tem que tomar muito cuidado, cara. Porque é isso que eles querem, distração. Lembra que eu fiz uma live lá na comunidade privada? Eu falei sobre o ruído e o sinal? Foque no sinal. Deixe o ruído de lado. Deus abençoe você. É isso aí, meus amigos. O link do vídeo do Fábio tá aqui na descrição. Ele tá sorteando o quadro do Bolsonaro muito bonito. Deixa o seu like, coloca aí Flávio22. Tamo junto, meus amigos. Até a próxima.